Hoje eu quero conversar com você sobre um tema que está cada vez mais presente na nossa vida, mas que quase ninguém para refletir com profundidade: o uso da inteligência artificial. E não no sentido de, nossa, a tecnologia é incrível, porque isso todo mundo já entendeu, mas no sentido de responsabilidade mesmo, consciência. Porque, na verdade, a IA virou uma espécie de resposta rápida para tudo. Você tem uma dúvida, pergunta. Quer uma opinião, pergunta. Quer aprender alguma coisa, pergunta. E isso é maravilhoso, até o momento em que a gente começa a confiar demais, sem critério. Eu vi um comentário do Bruno Perini que me fez pensar muito sobre. Ele comentou que quando conversa com a IA sobre finanças, que é a área dele, ele percebe vários erros. Coisas imprecisas, simplificações perigosas, às vezes até afirmações completamente equivocadas. E ele percebe isso porque ele domina o assunto. Agora, olha que interessante, se ele fizer uma pergunta sobre saúde, por exemplo, é muito provável que ele leia a resposta e pense, ok, faz sentido, tá certo. Não porque ele está necessariamente certo, mas porque ele não tem repertório suficiente para questionar. E isso é um ponto muito delicado, porque a gente tende a confiar mais quando a gente não sabe sobre aquele assunto. Quando você não tem conhecimento sobre um assunto, qualquer coisa bem escrita, bem estruturada, com um tom seguro, parece verdade, parece confiável, parece certo. E é aí que está morando o risco. Eu, por exemplo, vejo isso muito claramente na minha área. Quando o assunto é arquitetura, engenharia, cálculos, tem muita coisa que parece correta à primeira vista, mas que na prática não se sustenta. São detalhes técnicos, decisões de projeto, interpretação, que você não tem vivência daquilo, né? Então passa despercebido. E isso não é porque a IA é ruim, é porque ela funciona de uma forma que mistura padrões, informações, probabilidades. Ela não tem responsabilidade real sobre o que está acontecendo. Ela não está assumindo um projeto, não está assinando uma obra, não está lidando com consequências do mundo real. Quem faz isso é você. E talvez esse seja o ponto mais importante dessa conversa. A responsabilidade final nunca é da ferramenta, é de quem usa. A IA, ela pode ser uma aliada incrível, ela pode acelerar processos, te dar ideias, te ajudar a organizar pensamentos, até te ensinar muita coisa, mas ela não substitui o seu senso crítico, ela não substitui o seu estudo profundo, ela não substitui experiência, não substitui validação com profissionais. E o perigo não está em usar, está em usar sem consciência. Porque aos poucos a gente pode cair numa armadilha muito sutil, a de terceirizar o pensamento, de parar de questionar, de aceitar respostas prontas só porque elas vieram rápido e com uma aparência de autoridade. E isso é muito confortável, mas também é muito perigoso, principalmente em áreas em que impactam diretamente a nossa vida. Saúde, finanças, carreira, construção, decisões importantes. Nessas áreas, um pequeno erro pode gerar consequências enormes. E eu não estou dizendo isso para te afastar da tecnologia, muito pelo contrário. Eu uso, eu vejo valor, eu acredito que é um caminho sem volta, mas exatamente por isso a gente precisa amadurecer junto com ela. Usar com consciência significa entender que nem tudo que você lê está correto. Significa cruzar informações. Quando possível, validar com quem realmente entende. Significa ter humildade para reconhecer, eu não sei o suficiente sobre isso para confiar 100% nessa resposta. E isso não te enfraquece, isso te protege. Eu prefiro pensar na IA como uma conversa com alguém muito inteligente, muito rápida, mas que não vive a sua realidade, não responde pelas suas consequências do que fala. Então cabe a você filtrar, cabe a você decidir o que faz sentido, o que precisa ser aprofundado, o que deve ser ignorado. E talvez o maior risco de todos seja quando a gente acha que está tudo certo, só porque não tem conhecimento suficiente para perceber o erro. Isso acontece o tempo inteiro e é por isso que a consciência é tão importante. Não precisa desconfiar de tudo, viver com medo, parar de usar, mas precisa usar com presença, com responsabilidade, com senso crítico. Precisa entender que facilidade não pode substituir a profundidade e que no final das contas a ferramenta ela é poderosa, mas quem direciona essa potência é você. Então, se eu puder te deixar uma reflexão hoje, é essa. Não abra mão do seu pensamento. Use a tecnologia, mas não torne dependente dela, né, a ponto de parar de questionar, de estudar, de buscar outras formas, de desenvolver o seu próprio olhar. Porque no mundo em que a gente está entrando, né, com toda essa tecnologia, saber pensar pode ser mais valioso do que simplesmente saber acessar respostas. E isso faz toda a diferença. Reflita.